Gravação iniciada, presidente. Ok, senhores, nós retornamos para a sessão do dia 14 de outubro de 2020, sessão da tarde da primeira turma ordinária da primeira Câmara, da segunda Câmara da primeira sessão do CARF, ok? O próximo item da pauta é o item 55. O processo é o 10.283.001.094/2003-10, recorrente a Casas do Óleo Limitada, e a relatora é a doutora Gisele, a quem eu passo a palavra. Obrigada, presidente. Bom, esse é um caso bem peculiar, é de ILL, esse o próximo, enfim, discussões aí que a gente não tem com frequência, digamos assim, mas vamos lá. Aqui é a análise de declaração de compensação, que visa a compensação de débitos com créditos de recolhimento do ILL nos anos base de 89 a 92, enquanto foi realmente a vigência desse imposto, os quais foram reconhecidos em ação judicial. E 2, saldo negativo de RICS apurados pela contribuinte no ano calendário de 2002. O parecer e despacho decisório, eu ponho tudo às folhas, caso vocês queiram consultar, eu também disponibilizo o processo. Foi proferido pela CEORT e reconheceu somente em parte o direito creditório pleiteado. A parcela não reconhecida decorre da ação judicial na qual fora promovida a execução dos honorários advocatícios. Assim, por força do 37, parágrafo 2º da IN 210, a autoridade fiscal entendeu restar caracterizado óbice para o deferimento da restituição compensação do crédito reconhecido judicialmente. Então, o cerne deste processo não se digna olhar o saldo negativo de RCS, isso foi ultrapassado, passou no parecer e no despacho. O ponto é, se esses valores reconhecidos de LL judicialmente podem ou não ser utilizados se há algum óbice ao deferimento da restituição ou compensação desses valores reconhecidos judicialmente. Com base na IN, a autoridade fiscal entendeu que o contribuinte estaria requerendo a execução de honorários advocatícios. Mas aí, presidente, depois eu vou avançar, né, que isso, teoricamente, seria uma exigência que ofende o artigo 29, né, o contribuinte, ele traz isso também para a jurisprudência do antigo Conselho de Contribuintes nesse sentido, mas a DRJ julga improcedente a manifestação de inconformidade, falando que o contribuinte teria que ter desistido e a execução do título judicial ou a renúncia à sua execução. E aí vem justamente essa questão, poxa, será que os honorários advocatícios de sucumbência são a execução do título executivo judicial propriamente dito? Será que pode, né, a autoridade fiscal exigir a renúncia dos honorários advocatícios à luz da IN? Esta é a controvérsia. Então, com relação à alegação de que a compensação não homologada não descaracteriza a obrigação tributária e, consequentemente, o cômputo do tributo para a aprovação do prejuízo, a DRJ consignou o quê? A decisão recorrida não importou em nenhuma glosa de despesa referente ao ano de 2002 e nem em nenhuma alteração do resultado respectivo. Simplesmente houve uma glosa dos valores declarados pelo sujeito passivo como recolhidos em novembro e dezembro, enquanto que, na verdade, se tratou de compensações administrativas não autorizadas. Então, ele ainda por cima, né, computou isso e houve uma diminuição aí na composição do IR e da CS. É o relatório. Aqui eu vou detalhar cada um desses pontos, eu acho que também vai ficar bem claro. Posso seguir, presidente? Claro, doutor José. Então, vamos lá. Então, o recurso é tempestivo, cumpre os demais requisitos. Conforme relatado, a presente controvérsia gira em torno de 2 aspectos centrais. Primeiro, se a ausência de renúncia aos honorários advocatícios de sucumbência por força do 32 da IN é efetivo óbice para o deferimento da restituição do crédito reconhecido judicialmente nos termos da lei. E se, em virtude da ausência do efetivo recolhimento da estimativa do IRPJ nos meses de novembro e dezembro, vez que houve declaração de compensação com créditos desta origem judicial, então as estimativas sem o envolvimento com os créditos de origem judicial foram lá no parecer, no despacho decisório, resolvidas e acatadas. Aqui a diferença é esse novembro e dezembro, porque decorreria da origem atrelada a esse crédito
reconhecido judicialmente. Bom, com relação ao item 1, não merece reparo as razões trazidas pela hora recorrente. Isso porque, nos termos do artigo 23 do Estatuto da OAB, os honorários incluídos na condenação por arbitramento ou sucumbência pertencem a um advogado, tendo este direito autônomo para executar a sentença nessa parte, podendo requerer que o precatório, quando necessário, seja expedido em seu favor. Logo, qualquer previsão em instrução normativa da Receita Federal do Brasil em sentido contrário é claramente ineficaz. Registre-se por óbvio que tal constatação não viola a súmula 1, mas coaduna-se com os termos da citada Lei Ordinária Federal. No mais, a indigitada ação judicial, ação ordinária tal, refere-se a processo de conhecimento e não de execução. No processo de conhecimento, a parte vencida arca com as custas judiciais e os honorários de sucumbência. Nos casos de execução em fase da fazenda pública, se embargada, a parte que for vencida suportará os honorários de sucumbência em relação a esse procedimento. E, nesse sentido, não há que se confundir a execução dos honorários advocatícios decorrentes do processo de conhecimento com a execução de créditos referentes aos recolhimentos indevidos de tributo, fase de execução do título executivo judicial. Nessa esteira de raciocínio, eu trago alguns acórdons neste sentido, tá? Também do processo de conhecimento, também falando de uma outra IN considerada ineficaz por essa questão da exigência da renúncia aos honorários advocatícios na esfera judicial. No mais, é incontroverso o fato de que a hora recorrente ter pedido desistência da execução judicial do crédito de LL, em plena observância dos termos da instrução normativa. Logo, o suposto óbice, leia-se, necessidade de renunciar à execução dos honorários decorrentes da citada ação ordinária não existe. Eu quis colocar isso que é bem importante, porque ela apresenta a desistência da execução do título executivo judicial, que ela não abre mão da execução dos honorários advocatícios. Então, isso fica claro. E como se não bastasse, não consta dos requisitos do artigo 74, tampouco do 170, quando da compensação de título executivo judicial, a exigência de renúncia dos honorários e custas judiciais fixadas na fase de conhecimento, até porque interpretação em sentido diverso implica em exigir renúncia parcial do próprio título executivo judicial transitado e julgado, para além de violar, né, o próprio 23. Quanto ao item 2, já em outras oportunidades, essa relatoria se manifestou no sentido de a quitação de tributos por meio de compensação, posteriormente não homologada, não descaracteriza a obrigação tributária constituída em favor da fazenda, uma vez que o crédito, apesar de não extinto, continua a figurar como verdadeira despesa incorrida no período de competência do tributo. Ainda que a quitação dos tributos devidos por intermédio de compensação não tenha se efetivado, a despesa é inerente é dedutível do lucro real pelo regime de competência, até porque a obrigação do pagamento continua sendo devida. Em caso, a legitimidade do direito creditório, crédito decorrente do processo judicial, para fins de extinguir os débitos de estimativa de novembro e dezembro, está sendo aqui confirmada, já que o suposto óbice não existe mais. Portanto, tais valores devem integrar o saldo negativo do ano calendário, como estavam até originalmente, e o direito creditório aqui pleiteado ser integralmente homologado. Aqui eu até coloco apenas a título argumentativo. Se vocês verem na minha ementa, eu fiz um risco, porque talvez nem precise chegar nisso, mas eu coloquei, ainda que não fosse homologada ou fosse parcialmente homologada a compensação de créditos reconhecidos judicialmente com os referidos débitos das estimativas, os respectivos valores deveriam compor o saldo negativo. É aquela linha que a gente já conversou, eu nem vou me delongar mais nisso, tá? Então, nessa linha, eu só trouxe a título argumentativo, caso vocês achem que né, a renúncia dos honorários é cabível, ainda assim não poderia isso refletir na formação do saldo negativo, essas estimativas. Mas isso eu até retiraria do voto, eventualmente. Então, do exposto, voto no sentido de conhecer do recurso e dar-lhe provimento para homologar as compensações até o limite do direito creditório pleiteado, como voto. Obrigado, doutora Gisele. O ILL é bem antiga, né? Eu fiquei com a dúvida, é o seguinte, essa questão do ILL ele foi considerado inconstitucional por decisão do Supremo no que é relacionado às sociedades por ações, está entendendo?
Então, tem até uma instituição norma que diz: fica vedada a construção de crédito tributário à Fazenda Nacional relativo ao ILL, de catata ao artigo 35 da 7.613, em relação à sociedade por ações. Então, nesse caso, ele não se enquadrou nessa situação, porque não nem de ação judicial. Isso eles ganharam porque foi decidido pelo Supremo por constitucionalidade, né? Perfeito. Então, no caso aqui, ele está pegando um ILL que ele acha que ele pagou, foi até 90, sei lá, 89, por aí. 89 a 92. 89 a 92, exatamente, com a estimativa de 2002. Só uma parte, né? Uma parte já reconhecida no despacho decisório e parecer, não tinha nada da origem do crédito judicial. Isso foi reconhecido, nem está sobre litígio, tá, presidente? O que está sob litígio é essa parcela, né, que ele pede restituição do ILL, e o reflexo em novembro e dezembro, porque daí ele utilizou o crédito judicial, esse que a gente está em discussão, para compensar com estimativa e gerar um saldo negativo. Perfeito. Só isso. Os outros não. Os outros até o parecer e o despacho reconheceu. Aí a DRJ disse que não aceitava porque tinha que desistir da execução judicial. Ele disse: não desistir foi dos honorários, não é isso? Perfeito. E aí é que vem, né? Ele, como entendeu que o contribuinte teria que ter desistido também dos honorários, acabou por afetar a compensação da estimativa e, por consequência, o saldo negativo. Perfeito. Agora, você viu que eu até coloquei no meu voto, uma vez que a gente entenda que, superada essa questão, né, de ter que renunciar aos honorários, aí essa situação já matou, né, porque afinal eu reconheci o crédito judicial, isso automaticamente recompõe o saldo, e eu nem preciso entrar naquela questão da homologação da estimativa, eu só entrei naquela parte, até risquei na emenda, caso, né, reste vencida de alguma maneira, aí, ainda assim, a composição do saldo, eu manteria o original, independente desse crédito ser reconhecido ou não. Mas talvez a gente nem precise disso, deixa né? Só entender, que me perdoe. Ele quer utilizar esse crédito dele, o ILL, para matar estimativas que vai gerar um saldo negativo, né? No final das contas, o que vai sobrar aqui para a gente a ser reconhecido é o saldo negativo, é isso, né? Isso, a composição total. Parte dela já foi reconhecida, outra parte ele está pedindo restituição desse ILL e outra parte compensou com a estimativa só novembro e dezembro. É isso. Então, vamos imaginar, 100%, 30% foi resolvido, o que é crédito judicial de ILL está pedindo restituição, né? Tem restituição e compensação, e tem essa compensação ainda, que é essa parcelinha, dessa estimativa de novembro e dezembro. Então, você tem 3 coisas, na verdade. Uma já reconhecida, outra decorrente do pedido de restituição pleno de ILL, e outra dessa estimativa de novembro e dezembro, pelo que eu entendi, inclusive, do despacho e do parecer. Gisele, só uma parte que eu não entendi, essa parte que é até aquela questão da tese, que você cita o parecer da PFN. Qual, se reconhecida a parte judicial, superada aquilo, essa questão desaparece? Desaparece completamente. Desaparece. Ela não precisa existir. É porque o seu voto veio preparado para tudo, né? Porque é isso que eu entendi. Tudo, exatamente. Por isso que eu falei, gente, esse pedaço é só se eu restar vencido. Então, vamos lá, só para ficar claro para vocês o que eu fiz aqui. Voltando. Ai, não devia ter feito. É que eu fiz para deixar mais completo e se tivesse qualquer coisa nesse sentido, a gente podia. Peraí, me perdi. É aquela parte que eu falo, apenas a título de argumento. Sim, é o item 20. Vai ser deletado. Do item 20 até o 23 vai ser deletado. Eu posso até pôr o tracinho aqui, que é a mesma história da ementa. A ementa também. É que na ementa eu pus o tracinho aqui e ia poluir muito, sabe? Que bom que vai ser deletado. Não, eu só estou explicando, gente, porque eu poderia ser vencida. Superar deletado. Se superar da questão dos honorários. Então... Se vocês verem na emenda, eu já até risquei essa temática. É que eu deixei completo para facilitar a vida, entendeu? Caso... Tá bom. Muda.
Agora, dos itens 20 ou 23, que a senhora disse que vai deletar, isso? Isso, uma vez que vocês reconheçam que não deveria, né, o contribuinte não precisaria renunciar aos honorários, o item 20 ao 23, né, será excluído. É porque eu não consigo ver a relação com os honorários, né? Porque com direito creditório faz sentido, né? Para não se beneficiar duplamente. Perfeito, mas na hora que eu reconheço, já resolve todo o problema, presidente. Por isso que eu deleto, tá, gente? Se vocês quiserem, eu deleto na emenda. Deixa eu explicar, porque tem uma tese que, inclusive, é vencedora na turma, de que o fato da DECOMP, que quita uma estimativa ser não homologada, não impede a utilização desse valor no saldo negativo. Perfeito. Certo? Ou seja, se o meu saldo negativo está composto por estimativa, essa estimativa foi quitada por uma DECOMP, certo? É indiferente essa DECOMP ser homologada ou não. E mesmo que ela seja não homologada, houve a confissão da dívida, ela vai ser cobrada, então deve ser considerada no saldo negativo. Essa tese. Aquele vai ser normativo, né? Que tem 2 da Perfeito, presidente. E aí, só que o Efigênio, acompanhado por mim, temos uma tese de que contrário ao parecer normativo. Exatamente. Será deletado, tá, gente? Superada a questão, vai ser deletado, não precisa. Sim, a questão que eu vejo é o seguinte, olha, eu não concordo com o parecer normativo. Mas se o próprio fisco, que é parte interessada, está aceitando, para mim terminou o litígio, tá entendendo? Se ele chega e diz, olha, eu aceito isso, quem sou eu aqui? Nós não estamos como terceiro, tá entendendo? Então, eu tenho votado nesse sentido, não que eu concorde com o conteúdo, mas porque uma das partes interessadas já está reconhecendo, tá entendendo? Eu acho que eu vou, ou é nessa sessão, ou na próxima, vou apresentar alguns processos, até que eu cito isso. Eu cito pelo fisco que está aceitando, não sou eu, tá entendendo? Claro. Bom, senhores, podemos votar? Eu acho que o voto da doutora Gisele ficou bem claro, ela atacou aqui dos vários lados. Aqui. Para mim é novidade essa questão dos honorários, eu nunca tinha visto, tá entendendo? Mas eu não vejo muita lógica você exigir que ele desista dos honorários, tá certo? Se resta comprovado que ele desistiu da execução, exceto os honorários, né? Foi o que a senhora falou, não foi, doutora Gisele? Isso? Foi, já foi, está lá, está no processo, eu até pus as folhas. Gisele, só para esse detalhe, é porque isso aí tem uma por trás disso, é porque não é o caso, mas o que acontece? Inclusive, essa desistência, ela tem que ser homologada judicialmente, porque o que acontece? Às vezes o contribuinte, ele desiste da execução e vem administrativamente e apresenta aquele pedido de desistência. Posteriormente, o que ele faz? Ele desiste da desistência judicial e vai novamente no juiz. Então, o que precisa hoje? Que ela seja homologada. Isso tudo é visto no processo de habilitação de crédito. A gente acha que isso não acontece. O que estava acontecendo de fraude nesse sentido era muita coisa. Por isso que hoje habilita, coloca no processo e homologa. Se ele for tentar, posteriormente na via administrativa, está estampada, caracterizada a má-fé. Né? Claro. Porque isso, de fato, acontecia, e muito. Eu imagino. Não, mas aqui foge um pouco, né? Mas, assim, eu entendi, não. Essa é a proteção. Podemos votar, então? Doutor Nelson. Então, assim, como a Regina acabou de falar, eu entendo que é necessária a desistência do processo de execução, né, da decisão judicial. Mas não se confunde, eu acho, concordando, né, totalmente com a relatora, não se confunde o objeto da decisão judicial, que é, digamos, a inexistência da relação tributária em relação ao ILL, né, e a outra relação jurídica, que é a relação da sucumbência. São coisas totalmente diferentes, né, então, assim, o ônus de uma é devido a uma relação tributária, que é inexistente, e o ônus da outra é devido a uma relação judicial, né, das partes que estão litigando. Então, confundir uma coisa com a outra, né, tem uma razão para isso. Creio que esse seja o objetivo da instituição normativa. Então, eu acompanho a relatora
né, em totum, considerando que aquele trecho, né, no caso daquele trecho que fala sobre a não homologação, né, das compensações estimativas, por retirada, porque aí, se a gente fosse utilizar aquilo, aí o meu voto seria outro. Perfeito. Ok, então acompanha a relatora, né? O doutor Alan. Confesso que no passado eu já discuti muito essa questão, eu era contra essa de que, para mim, a sucumbência pertencia à parte, não ao advogado. Né? Mas essa questão foi superada, houve uma alteração legislativa e tudo mais. Então, enfim. Mas eu concordo com o racional da relatora e acompanho a relatora. Perfeito. Doutor Alan, doutor Alexandre, né? Também acompanho a relatora, presidente. Doutor Alexandre, doutor Efigênio. Eu também acompanho a relatora, presidente. Doutor Jefferson. Com a relatora, presidente. Doutor André. Com a relatora, presidente. Eu também acompanho a relatora e ficou da seguinte forma: acorda os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento ao recurso voluntário, correto? Bom, vamos passar para frente. O próximo item da pauta é o item 56, é o processo 13.601.000.353/2001, via Ação Santa de Virges Limitada. E também a relatora é a doutora Gisélia, a quem eu passo a palavra de imediato. Obrigada, presidente. Só um minutinho que eu estou abrindo aqui. Que minha tela deu um pau aqui. Só um segundinho. Aqui também é um caso de LL, só que aqui é um pouco diferente. A gente vai ter uma série de situações, até, presidente, similar ao outro caso. Aqui também ela teria a faculdade de pedir a restituição ou compensação, porque ela não se enquadra no precedente de forma a afastar esse direito dela, né? Uma sociedade limitada aqui também, é importante dizer isso já de antemão. Então, é um processo para análise de pedidos de restituição de LL no valor, né, nesse valor, e das compensações declaradas mediante a utilização respectiva. Então, no despacho decisório, aqui eu vou ler porque tem algumas peculiaridades, assim, e não é algo também, assim, muito comum, pelo menos eu não lembro dessa turma, nem nessa, nem na outra composição do julgado. A contribuinte não seria parte legítima para pleitear a restituição, pois figura como responsável pela retenção e recolhimento por disposição legal, não tendo suportado encargo. Entra naquela linha do 166 de tributação indireta, né, e dessa comprovação, isso despacho decisório. Tendo sido pedido de restituição protocolado em tal data, tudo bem, gente? Vocês estão ouvindo, né? Protocolado em tal data, o direito à eventual restituição já havia decaído, pois todos os pagamentos foram efetuados anteriormente a 1/11/96. Então, a gente tem a questão da suposta decadência, temos a questão da legitimidade, né, da retenção, e temos essa questão, né, logo sendo presente caso constitucional, a exigência do ILL, devido pela sociedade por cotas, torna-se indevido também, por esse motivo, o pedido de restituição em virtude da ausência de indébito. Cientificada, a interessada apresentou manifestação e ela vem que, nos termos da IN, normatizado acerca do ILL, menciona que o imposto é despesa da pessoa jurídica que efetua seu pagamento. Nesses termos, sendo despesa da pessoa jurídica, não existe a transferência do ônus. Já se encontra perfeitamente aceitado na doutrina e na jurisprudência o prazo para repetição do ILL, e que não teria ocorrido a decadência nem a prescrição. Aqui ele fala da data do pagamento, não do fato gerador, como a súmula CARF, e eu vou enfrentar isso ali na frente. O contrato social não tinha previsão de automática distribuição de lucros, então o que teoricamente se olha aqui não é o fato dela ser propriamente limitada, mas o fato de existir disposição ou não de distribuição automática de lucros. E para comprovar que não houve a distribuição automática, ela junta a planilha demonstrativa das mutações do patrimônio líquido do período e da IPJs correspondentes ao período, para justamente demonstrar que não teria havido a distribuição.
Na sessão, né, de 6 de junho, a DRJ ela julgou improcedente a manifestação de inconformidade, entendendo que não tinha tido decadência, que a parte não era legítima, né, que seriam sócios os legítimos a pleitear, que você teria que ter autorização expressa deles na linha do 166, como de CMS, ou PIS/COFINS, e ILL, que o contrato social da empresa trazia a distribuição de lucros e conferia aos sócios a faculdade de dar a destinação diversa, mas a gente vai ver que não diz sobre distribuição automática, há requisitos. Cientificada da decisão, ela apresenta recurso voluntário e reitera os pontos principais que eu coloquei lá em cima. Então, vou passar para o voto, tá, gente? Tudo bem? Ok, doutora. Então, conforme relatado, a presente controvérsia admito, né, ele cumpre os demais requisitos de admissibilidade, dele tomo conhecimento, passo a apreciar. Então, conforme relatado, a presente controvérsia gira em torno de 3 aspectos centrais. O direito à eventual restituição havia decaído, pois todos os pagamentos foram efetuados e o pleito, né, se o contribuinte é ou não parte legítima, e se é devido ILL apenas pelo fato de o contrato social da empresa, por faltas de responsabilidade limitada, conter previsão de distribuição de lucros ou conferir aos sócios a faculdade de dar-lhes destinação diversa, em sendo exigível imposto no ar que se falar pagamento indevido ao maior. Então, iniciei, obviamente, pela questão da decadência, porque, né, se resolvido ali, matava o resto, mas não foi o caso. Em análise do racional técnico trazido no despacho decisório pela decisão de piso, a contagem do prazo decadencial, de fato, merece ser corrigida de 5 anos da data de extinção do crédito tributário, leia-se pagamento do indébito, para 10 anos contados do fato gerador, à luz da súmula CARF 91. Então, aqui nós conhecemos. Então, até o Alan teve um caso, até cheguei a conversar com ele sobre isso, porque ele também, a gente tinha julgado nesse sentido, aplicando a súmula, e ok. Em análise dos fatos geradores a que reportam o pedido de restituição, temos os anos de 89 a 92. Então, justamente o período todo de incidência desse imposto. Logo, estão decaídos apenas os fatos geradores relativos a 89 e 90, pagamentos efetuados entre 90 e 91, relação a e-folhas tais, vez que a hora recorrente protocolou o pedido de restituição em 1/11/2001. Eu até coloquei o quadro, porque se vocês pegarem as guias, nem tinha campo exatamente da apuração do fato gerador. Até pela incidência, você verifica que ela seria, né, mensal, até, me parece. Eu não sou uma expert em LL. Então, a priori, eu considerei decaídos os que não estão pintados em vermelho. Aquilo que está pintado em vermelho, que é de 92 a 93, eu considero, né, dado o protocolo do pedido de restituição, que ainda a gente está remontando os fatos geradores compreendidos naquilo não decaído. De toda forma, eu coloquei aqui, e aí a gente, enfim, pode até discutir se está abarcado mais um ou mais outro, enfim, né, porque eu também cheguei a pensar, puxa, será que estaria até 29/10/92? Mas eu entendi que não, né, decaído, isso dizendo assim, né, porque no fundo você teria apuração remontando 91, referência do final do ano, então, né, não sei. Aqui eu deixei e até convido os senhores, caso achem que há mais decaídos do que propriamente eu reconheci, até pela experiência da apuração do tributo, né, desse imposto aí, que, enfim. Mas, de qualquer forma, a gente ainda tem que enfrentar os outros temas, porque alguma parcela ficará remanescente aqui, tá? Em sendo assim, eu sigo para essa questão da legitimidade ativa da recorrente. Então, sobre o tema, cumpre esclarecer que o ILL tinha vários contornos de imposto sobre outra grandeza que não o lucro, vez que tinha por ponto de partida para apuração da base de cálculo lucro líquido do exercício, esse sim passível de distribuição, e a ele eram feitas adições e exclusões, terminando por apurar a base de cálculo em valor completamente diferente do lucro líquido apurado no período base. Essa dinâmica decorre da previsão contida no artigo 35 e regulamentada pela IN. Eu até coloquei embaixo para não poluir quem tiver curiosidade.
Nesse aspecto, muito bem colocadas as ponderações trazidas pela hora recorrente. Veja-se que, muitas das vezes, o lucro líquido do período apresenta-se negativo, prejuízo, mas se ao fazer a adição no resultado negativo da equivalência patrimonial determinada pelo inciso, o item 2 da IN 139, a base de cálculo resulta positivo e o imposto, então, deveria ser recolhido. Observe-se que, nesse exemplo, nem lucro a distribuir a sociedade hipotética auferiu. No entanto, o imposto era exigido e recolhido sob outra grandeza completamente diferente do resultado contábil do período. Nessa ordem de ideias, não incidindo sobre o lucro líquido, revela-se, pois, que não havia transferência do encargo financeiro. E mais, a IN também determinava o imposto sobre o lucro líquido é indedutível da determinação do lucro real. Ao assim dizer, a IN também coloca que o imposto é despesa da pessoa jurídica que efetua o seu pagamento. Aliás, somente pode ser dedutível na determinação do lucro real, custos e despesas. Portanto, em sendo despesa, para essa relatoria, a partir das próprias disposições constantes da legislação, fica claro que, em sendo efetiva despesa da pessoa jurídica, não há transferência de ônus para a pessoa física. E, assim sendo, não há que se falar na necessidade de autorização dos sócios para fim de repetição à luz da equivocada aplicação do 66 do CTN. Estamos tratando aqui de clara tributação direta e não indireta. No mais, é incontroverso, até pelos comprovantes de recolhimento, que a recorrente arcou com o ônus de tributo e que este incidiu sobre o lucro líquido apurado nos termos da citada legislação. Sobre o tema, tem algumas manifestações do Conselho de Contribuintes que eu colecionei aqui. Adicionalmente, consta do próprio artigo 36 da 7.713 que os lucros que forem tributados na forma do artigo anterior, quando distribuídos, não estarão sujeitos à incidência do imposto de renda retido na fonte. Logo, fica evidente que o ILL não era imposto de fonte suportado pelos sócios, mas da própria pessoa jurídica que auferiu o lucro, e assim sendo, a hora recorrente tem legitimidade para requerer. Inocorrência de distribuição de lucros. Em análise do contrato social da hora recorrente em vigor à época dos fatos, verifico que não havia, ao contrário do afirmado na decisão de piso, previsão de automática distribuição de lucros aos sócios. Confira-se o teor da cláusula. Vejam que a distribuição de lucros aos sócios dependia da respectiva deliberação e desde que não comprometesse a continuidade dos objetivos sociais. E como prova de que o lucro não foi objeto de distribuição, a recorrente anexou as declarações da mutação do patrimônio, até trouxe aqui. Todos os anos, os decaídos ou não. Nesse sentido, aliás, são os acórdãos também aqui da antiga Câmara Superior, da composição na época do Conselho de Contribuintes, e aí eu trago as emendas nesse sentido. Logo, por não haver previsão expressa para a distribuição automática de lucros aos sócios e restando demonstrada a inocorrência de efetiva distribuição, merecem ser acolhidas. Então, eu voto no sentido de conhecer do recurso interposto e no mérito da parcial provimento, para homologar as compensações, considerando como indevidos os pagamentos realizados a título de LL com relação aos fatos geradores de 91 e 92, que seriam esses períodos não decaídos, tá, gente? Então, seria o parcial por causa disso, o resto teria decaído. Aí, é como volto, presidente. Ok, doutora Gisele. Desafiador esse aqui. Está com um eco, eu não sei se é do meu microfone ou... Ai, não sei. Bom, agora eu passo para o eco, felizmente, tá certo? Doutora Gisele, realmente, a senhora foi sorteada, viu? O doutor Alain pegou os repetitivos, a senhora pegou... Não foi à toa, vai, presidente, que eu reclamei. Eu acho que a única questão que ainda, para mim, ficou polêmica, tá entendendo? Não que o seu voto está brilhante, porque é um processo difícil. Eu conjugo um processo difícil, uma questão bem antiga, que requer pesquisa, estudo, tá entendendo? E já fica meus parabéns para a senhora, que não é um processo fácil de se trabalhar esse, pelo fato de ser muito passado. Eu peguei esses casos no passado e estou sentindo dificuldade, né? Imagine, tá entendendo, que pegando pela vez não é um caso fácil. Mas, realmente, a questão da decadência me pareceu bem tranquila. É a questão do que foi considerado incondicional, né? Porque a questão é no contrato social. O contrato social diz o seguinte: ao final de cada exercício social, será procedido o levantamento do balanço patrimonial da sociedade, sendo os resultados líquidos apurados, utilizados pelos sócios da maneira que lhes convier.
Eu acho que essa é a questão polêmica, né? Será que isso está tornando disponíveis ao sócio imediatamente ou não, né? Na sua interpretação ficou claro, né? A senhora interpretou que não estaria sendo disponível. Partindo dessa sua interpretação, o seu voto está perfeito, entendeu? Então, a única coisa que eu fico para o colegiado discutir eu acho que essa cláusula 10ª aqui do contrato social que é o ponto nodal aqui para a gente discutir, tá ok? Eu passo a palavra para os demais conselheiros aí que queiram falar, tá entendendo? Enquanto eu estou amadurecendo a ideia aqui, quer dizer, sendo os resultados líquidos, apurados, utilizados pelos sócios da maneira que lhe convier. Vírgula, de forma a não comprometer a continuidade dos objetivos sociais. Você tem um bloqueio do próprio contrato. Ponto 1, tá, presidente? Não vou falar mais. E ponto 2, essa questão do... Como é que você não vai falar mais e tem o ponto 2? Ponto 2 é a questão dele não ter propriamente distribuído, tá? Então, assim, ele tomou o cuidado de, para além de não ter a previsão de distribuição automática, colacionar no processo essa questão. Então, para mim, isso né, acabou me convencendo de uma forma mais plena. É só isso. Perfeito, perfeito. Quem não deve, não teme, sabe, presidente? Aí ele... Tá certo. Pois é, que a inconstitucionalidade do LL somente foi estendida às demais sociedades se a destinação dos lucros apurados estiver condicionada à aprovação de decisão coletiva, desde que pendente somente da decisão de membro societário, o Poder Judiciário entendeu como perfeitamente válida a norma editada. Só se o membro societário, né, essa é que é a questão, e essa cláusula que realmente senhores, a palavra está facultada, querem votar, já estão aptos para votar. Doutor Efigênio está lendo, eu vou dar mais o tempo. Doutor Neilson, já está apto para votar? Essa questão, doutor Alan, não. Doutor Efigênio pediu mais um tempo, eu vou aguardar só mais um pouco, tá ok? Quer dizer, só apenas do voto da RJ, o fundamento que eles colocaram foi o seguinte, ó, da leitura da cláusula acima, inserida no contrato social, constata-se que, apurado o resultado do exercício, estarão disponíveis aos sócios na proporção de sua participação no capital social da empresa. Note que a destinação e utilização dos lucros apurados passa a ser uma decisão dos sócios, seria nesse caso, né? Independentemente de qualquer decisão coletiva nos moldes da lei das sociedades anônimas. Então, por que eles consideraram, o Supremo considerou inconstitucional, né? Tá entendendo? A tributação do sócio da sociedade anônima, porque a destinação dependeria da Assembleia, né? Tá entendendo? Da destinação dos lucros. Então, não poderia tributar imediatamente. Então, nessa mesma linha de entendimento, eles apegaram a mesma decisão. Bom, se no caso das outras sociedades depender de aprovação de um colegiado, não está distribuído automaticamente, então não pode ser tributado. Tá ok? Perfeito, presidente. É isso. Foi uma construção. Não, é uma construção. Isso. Uma construção. Eu entendi. A sua construção, a senhora enfrentou bem a questão, dentro da análise do contrato social, que aqui não havia disponibilidade imediata, né? Teria que ser... Deliberação, então... Presidente, da minha parte está ok, tá? Tá ok, então? Então vamos à votação, já que todos... Doutor Neilson. Eu entendo que
não há uma distribuição imediata pelo contrato, né, aquele item que eu comentou, não há uma distribuição imediata, né, há pelo contrário, indicativo de uma deliberação. Os sócios vão dispor desse lucro disponível, né, como quiserem, né, isso significa que isso vai ter que ser estabelecido no âmbito da sociedade em algum lugar, seja uma deliberação, né? A distribuição imediata seria, se no contrato social dissesse assim, olha, encerrado o exercício, a apuração do lucro disponível será distribuída na proporção das cotas. Aí, né, não demandaria deliberação nenhuma. Era essa distribuição imediata, né? Então, e principalmente por causa daquela ressalva, né? Quer dizer, nem toda deliberação é válida, porque tem que garantir a continuidade da atividade da empresa, né? Isso ainda é questionável, o sócio poderia questionar até mesmo uma deliberação. Então, eu creio que esse óbice aí, colocado pelo despacho decisório, né? Foi. E a DRJ ficou quase igual, eu vi aqui. Os dois adotaram mais ou menos a mesma linha. Pois é. A DRJ só corroborou o despacho decisório. Então, eu entendo que não há esse óbice e acompanha os relatores. Perfeito. Doutor Alain. Acompanho a relatora, presidente. Doutor Alain, doutor Alexandre. Também acompanho. Doutor Alexandre, doutor Efigênio. Presidente, eu abro divergência porque quando no contrato diz ali da maneira que lhes convier, para mim aquilo ali é uma forma de simplesmente permitir que o sócio faça essa distribuição e ele tenta colocar uma ressalva da forma que não comprometer a continuidade da objetivo social, mas para mim isso não supera. Então, peço bem, né, a relatora aos demais para abrir a divergência. Perfeito. Doutor Efigênio vai ser doutor Jefferson, né? Eu acompanho a relatora, presidente. Doutor André. Eu acompanho a relatora, presidente. Eu não acompanho a relatora, eu vou acompanhar a divergência, mas eu registro os parabéns para a relatora pelo brilhante voto. Tá entendendo? Há uma linha, é um voto consistente, bem inteligente, tá certo? E é uma questão polêmica, não tenho dúvida que essa é uma questão de interpretação e não é simples. Então, ficou assim, acordo dos membros do colegiado, por maioria de votos, deixa eu só corrigir aqui, em dar provimento parcial ao recurso voluntário para homologar as compensações, considerando como indevido os pagamentos realizados a título de ILL com relação aos faturadores de 1991 e 92, vencidos julgadores Efigênio e Ricardo, que propugnaram em negar provimento ao recurso voluntário. Nesse, Efigênio. Isso. Perfeito, ok? Posso passar para frente, né? O próximo processo é o 57, que é o 13876-000-171-2004-13, Decalque Comunicação Visual Limitada, EPP. A relatora também é a doutora Gisélia, a quem eu passo a palavra. Está mudo, Gisélia? Olá, desculpa. Sem mais delongas, aqui é bem a aplicação da súmula CARF 24, tá? Envolve empréstimo compulsório sobre energia elétrica, é um pedido de restituição, né, com origem nesse suposto crédito destinado à Eletrobras, tá? O pedido foi analisado e indeferido pela DRF de Sorocaba, tendo em vista não ser permitida a compensação nessas situações, devidamente cientificada, a contribuinte apresentou manifestação e transcreve aí parte de decisões judiciais do Conselho de que a União seria responsável por arcar com esses títulos e tudo mais. A DRJ jogou improcedente a manifestação de inconformidade, justamente nesses mesmos termos da DRF, do despacho. A recorrente ela interpôs recurso voluntário para que seja uma vez que o recurso apresentado seja conhecido e provido integralmente, ou que seja declarado nulo e insubsistente o lançamento
em razão do auto ter sido lavrado fora do estabelecimento autuado, que a gente já sabe, e que seja anulada a decisão por violação ao decreto 7235. Então, a única questão que eu acabo tendo que falar um pouquinho é isso aqui, né? Então, quanto ao voto, eu admito, tomo conhecimento, passo a apreciar. Então, inicialmente, cumpre consignar que o objeto do presente processo administrativo refere-se à análise de pedido de restituição, né, de crédito de empréstimo compulsório sobre consumo de energia elétrica, e, portanto, não há que se falar em lavratura de auto de infração, porque ele foi falando, houve violação, então, assim, né, ainda assim, não evidenciou quaisquer vícios procedimentais, tampouco processuais ou de ordem material, de violação ao 10 ou 70.235. A recorrente apresentou suas razões de defesa nos termos da legislação do PAF, as quais, inclusive, estão sendo aqui apreciadas. Logo, não merecem ser acolhidas razões retóricas aqui trazidas para fins de ver reconhecida a potencial nulidade do despacho decisório ou da decisão de pisco. No mérito, a aplicação da súmula 21, que não compete à Secretaria promover a restituição de obrigação da Eletrobras, voto no sentido de negar provimento como voto. Ok, doutora Gisele, esse eu acho que está mais simples, né, gente? Posso passar para a votação, né? Doutor Neilson. Acompanho. Doutor Alain. Acompanho, presidente. Doutor Alexandre. Acompanho, presidente. Doutor Efigênio. Acompanho. Doutor Jefferson. Acompanho, presidente. Doutor André. Também acompanho, presidente. Também acompanho, fica a acordo dos membros do colegiado por unanimidade de votos em negar provimento ao recurso voluntário. O próximo item da pauta é o item 58, o processo 10.783.907.243/2009-19, Fertilizantes Hering S.A. Esse processo ele é paradigma para o julgamento do processo constante do item 59. O relator também é a doutora Gisele, a quem eu passo a palavra. Perfeito, presidente. Vamos lá. Não está na pauta, não, tá, Gisele? Você colocou lá na pasta? Já. O 58? Ai, peraí. Ele está como 59. Ai, desculpem, eu então, errado. Então, ok. Obrigado. Desculpe. A pegadinha. Pegadinha, ai, desculpa. Ai, mas que estranho. O decalque foi primeiro, 57. Não, peraí. Tá bom, whatever. Mas eu não fiquei na dúvida se eu não me errar. Então, aqui também é decomp, tá? Pagamento indevido a maior de IRPJ, né? A questão de estimativa mensal. A DRF de Vitória, ela homologou parcialmente essa compensação, então o valor inicial pleiteado era esses 394 mil, foi reconhecido 228, e dessa diferença vocês vão verificar que houve um pagamento, e deste pagamento, a grande alegação aqui nesse processo é a ocorrência de denúncia espontânea, porque eles alocam essa diferença aqui não reconhecida para pagar, para arcar com uma multa isolada. Multa isolada esta que não foi lançada, que o crédito não foi constituído. Aqui é uma situação um pouco peculiar, tá? Então, aqui a gente tem essa diferença não reconhecida. Num primeiro momento, a interessada ela apresenta a manifestação de inconformidade, alegando que não foi considerada a DCTF retificadora apresentada em tal data, com indicação do débito de IRPJ no valor desses 2 milhões, que o citado débito foi quitado com 2 declarações de compensação, nos valores de tanto e tanto, e utilização em parte de um pagamento neste valor de 829. Este valor que gerou e que vai ser objeto da discussão da denúncia espontânea. Valor total recolhido de 859, restando um saldo a recolher de 1.887. Esse saldo foi liquidado com o recolhimento total de 1.481, sobrando essa diferença de 394, que se vocês baterem é o valor pleiteado nessa decomp. A PRJ, por sua vez, julgou improcedente a manifestação de inconformidade, alegando, né, que houve o recolhimento em atraso e a exigência de multa de mora. Então, a DRJ, na hora que vocês abrem o despacho decisório, do qual eu vou trazer alguns trechos no voto, vocês vão ver que fica muito claro que essa diferença não reconhecida foi
decorreu de uma alegação, de uma alocação automática de exigência de potencial multa de mora deste valor de 829, a gente vai ver que ele foi recolhido antes de qualquer início de fiscalização, tudo foi. Decorreu justamente da retificação feita pela própria recorrente. Essa retificação mencionada na manifestação. Então, cientificada da decisão, ela apresenta o recurso voluntário e alega em síntese que não poderia a autoridade fiscal ter direcionado parte do direito creditório, justamente essa diferença de 165 mil, para o pagamento de multa de mora decorrente do atraso no recolhimento de montante pago espontaneamente em 14/5/2004, vez que não só restou consumada a denúncia espontânea, como não poderia o fisco ter alocado recursos sem o consentimento da contribuinte ou sem a formalização da exigência do crédito tributário. É o relatório, presidente. Posso seguir para o... Pois não, doutor Zé, deve sim. Então, vamos lá. O recurso é tempestivo, cumpre os demais requisitos, dele tomo conhecimento e passo a apreciar. Então, conforme se depreende da própria análise da decisão de piso, o direito creditório aqui em análise não foi homologado integralmente, por quê? Aí eu ponho o trecho. Com relação ao recolhimento de 1.481,27, foi alocada a quitação da estimativa no valor de tanto, conforme a indicação da TCPF, restando os 394. Deste saldo, retirou-se a multa de mora indicada acima dos 165, restando efetivamente o saldo de 228 reconhecido no despacho decisório. Então, justamente a diferença não reconhecida é esse 165, que a autoridade retirou e alocou. Isso a própria DRJ. Diante do exposto, é de se manter o despacho decisório. Assim sendo, a controvérsia gira em torno da legitimidade ou não das autoridades fiscais exigirem essa diferença a título de multa de mora. Sobre a questão, a recorrente assim se manifestou, acho importante porque ela não só se manifesta, como ela coteja datas e os documentos, e é possível ver de forma muito clara o encadeamento, tá? Por isso que eu entendi por bem reproduzir e fica mais fácil. Então, segundo a Secretaria, o recolhimento de tal foi feito extemporaneamente, a razão pela qual teria sido cobrada essa multa de mora. Todavia, tal entendimento não pode prosseguir, eis que o pagamento do imposto de renda materializado no DARF em anexo, embora após o seu vencimento, se deu na mesma data da entrega da DCTF original, referente ao primeiro trimestre de 2004, de acordo com a documentação. Nota-se, inclusive, que o pagamento foi realizado antes do envio da declaração, eis que a informação pertinente ao aludido recolhimento consta. Constante se infere do DARF, embora vencido em 27/2, o seu recolhimento se deu em 14/5, mediante a quitação do valor do principal e dos juros moratórios. Nos termos do recibo de envio da DCTF, a entrega da aludida declaração ocorreu na mesma data em que foi promovido o pagamento da guia supramencionada, contudo, em momento posterior, já que a própria informação relativa ao recolhimento consignados nos DARFs foi incerta na comunicação, com base na relação emitida pela Secretaria da Receita de declarações enviadas pelo contribuinte, resta evidente a entrega da DCTF original, referente ao primeiro trimestre, em tal data do pagamento do DARF, sobre o qual, na visão do fisco, incidiria a multa moratória. Em face disso, ofere-se que em 14/5, a Receita não tinha ciência da infração relativa ao atraso do pagamento, uma vez que tal fato não havia sido objeto de declaração por parte da empresa, muito pelo contrário. Quando a contribuinte enviou a DCTF, nela já constava a informação relativa ao pagamento do tributo acrescido de juros de mora, razão pela qual se aperfeiçoou em caso a denúncia espontânea. Bom, acho que aqui já é o suficiente. Aqui vocês podem abrir, eu até disponibilizo o processo, vocês conseguem ver o cotejo e as datas que estão batendo. Diante de tais esclarecimentos em cotejo com o respectivo conjunto probatório, não há dúvidas de que restou consumada a denúncia espontânea. Segundo o dispositivo, a denúncia deve ocorrer sempre que, antes de qualquer ato fiscalizatório da administração. Bom, no mais, a douta autoridade fiscal não poderia ter alocado tais recursos para o pagamento de suposta multa de mora sem o consentimento da contribuinte. A própria instrução normativa responsável por regulamentar
o conjunto de contas traz que o sujeito passivo deve ser incitado a se manifestar. Como se não bastasse, é certo que o valor relacionado à multa de mora não foi objeto de lançamento, o que não só implica em cerceamento do direito de defesa, como afronta disposições do 142, assim, tendo o fisco constatado a prática de infração, no que diz respeito ao atraso no pagamento do IRPJ por parte da hora recorrente, caberia à administração constituir o crédito e tudo mais. Bom, do exposto, voto no sentido de conhecer do recurso e dar-lhe provimento para homologar a compensação até o limite do direito creditório pleiteado. É como voto, presidente. Obrigado, doutora Gisele. Eu vou recapitulando aqui para ver se eu entendi bem. Ele fez um pagamento e logo após entregou a DCPF, né? Então, para ele, configurou denúncia espontânea. Naquele momento, ele tinha pago com a multa de mora e ele agora está querendo dizer, eu paguei indevido aquela multa de mora. Esse valor que ele quer compensar? Não. Ele pagou com a multa de mora, a Receita Federal, a DRF, a DRJ, estão exigindo este valor que ele já acrescentou à multa de mora, multa ou juros? O oratório está exigindo juros, né? a multa de mora. Ele acrescentou o juros, bonitinho. Pagou em atraso, gente. Sabia que tinha que pagar, pagou com juros. Perfeito. Pagou com multa e juros? Só com juros, com a multa não, multa espontânea. Esse é o ponto. Aí a autoridade fiscal olhou e falou assim, não, você tinha que ter recolhido a multa de mora, você não recolheu. Sim. Aí o contribuinte, e por isso não vou homologar integralmente seu direito creditório, porque você deveria ter recolhido a multa de mora. Então, eu vou pegar um pedacinho desse crédito pleiteado e vou alocar para pagar essa multa de mora que eu acho que você deve. Aí o contribuinte chega, aí a DRJ confirma isso. Só uma pergunta aqui, só nesse ínterim aqui. Então, nesse pagamento, o valor era maior do débito, do que o débito, tá certo? É isso? Aí ele está querendo essa diferença, só que está sendo exigida a multa de mora. Não, na verdade, o crédito envolve uma série de outras coisas. Ele já foi reconhecido parcialmente, tá? Todos os outros, a origem do direito creditório foi toda reconhecida. Isso não tem dúvida. Dessa origem, parte desse direito creditório foi alocado para pagamento de multa de mora, porque a autoridade fiscal entendeu que esses 800 e pouco que a recorrente recolheu fora do prazo, caberia a ela, a Receita exigir a multa. Então, ela pegou do direito creditório, que ela deveria reconhecer a integralidade, e tirou, e homologou parcialmente, porque ela considerou que ela deveria descontar desse direito creditório multa de mora. Eu nunca vi isso, tirar simplesmente sem autorização do contribuinte. Sim, mas deixa eu fazer uma pergunta que é bem básica, tá certo? O que é o direito creditório? É um pagamento indevido? Vamos lá, de novo. O que é o direito creditório? Antes que a gente entre na multa de mora, eu quero saber qual é o direito creditório. Estimativa mensal, no valor total do 1.481,91. Desse total todo, ela pleiteia no Perdecomp 394,898, que é a diferença. Ela pagou a maior esta diferença de 394. Perfeito. Então, ela tinha declarado um valor, tá certo? Pagou um valor a maior, tá certo? Aí ele disse, não, mas realmente eu paguei a maior, eu estou pagando a menor. Só que ele tinha pago em atraso, tá certo? Aí, quando ele pagou em atraso, entregou a declaração, ele disse, não, mas quando eu paguei em atraso, não tem que se falar em multa de mora. Então, essa é a questão? Isso. Então, na verdade, ele tem um DARF de 1.400, ele entende ter um direito creditório de 394 mil. A DRF já reconheceu 228 mil, ou seja, reconheceu que ele pagou indevidamente ou maior a estimativa. Não há dúvidas quanto a isso. Só que ao invés dela reconhecer o total do 394, ela deixou de reconhecer essa diferença de 165. O que é a diferença de 165? A exigência de multa de mora sobre o valor pago de 829,53. Porque esse 829,53 compôs a estimativa. Então, ela entendeu, olha, esse 800 que compôs e que parte já foi reconhecido, tem este valor que foi recolhido por um DARF em atraso. O contribuinte recolheu juros de mora, mas não recolheu a multa de mora. Então,
eu, ao invés de homologar os 394, vou homologar só 228, porque esses 165, que é a diferença, é a multa de mora que ele deveria ter recolhido quando do pagamento do DARF do 829. Posso fazer uma observação? Assim, fica bem claro isso do que a Gisele falou, olha na página 51 do processo, onde está a DCTF. Isso. Correspondente a essa estimativa. Que é provavelmente a DCTF retificadora, não é isso? É. Então, ele diz assim, olha, eu tenho um débito eu tenho um débito apurado de 2.473. Perfeito. Certo? Fiz um pagamento de 1.916 e aí quitou com outras coisas aí. Certo? Uhum. Como é que é esse pagamento? Eu tenho 2 DARFs. Um DARF de 1.481, que foi pago dentro do vencimento, certo? E um outro DARF de 829, mais juros, que foi pago em atraso, certo? Bom, aí com isso, esses 2 DARFs, eles somados dariam os 1.916, para quitar essa parte da estimativa. Só que, o que foi que a o sistema fez? Olha, um desses DARFs foi pago em atraso. Certo? Fez a imputação, né? E aí fez a imputação proporcional. Não, entendi, ficou claro. E aí, como foi imputação proporcional, não deu os 1.916 que declarou o DCTF, deu menos. Perfeito. E é essa diferença aí que não foi homologada. Não é isso, Gisele? É isso mesmo? Perfeito. E a DRJ, Nildo, você pegar, ela explica exatamente isso. A própria DRJ entendeu isso, falou, pô, é verdade, essa diferença, eu não tenho dúvidas, que é desse DARF que o próprio sistema fez o casamento e imputou automaticamente. Mas ela entendeu isso, mas ela manteve. Entendeu? Ela entendeu isso. Aí vem a questão que é a tese jurídica, né? Os fatos são esses, não há controvérsia. Isso. É a tese jurídica. Nesse caso, há denúncia espontânea ou não? Ou não há. Perfeito. É isso. Para mim ficou bem claro. Eu acho que a gente é vinculado na decisão do STJ. Você cita, bem? Eu acho que eu não citei. Então, já tem, a própria Receita Federal já está determinando, tem solução de consulta, reconhecendo também isso. É porque isso é de 2004, viu? Na época, hoje já tem, viu, Gisele? Para mim está bem claro. Doutor Efigênio, pode falar. Eu posso, mas só que aí tem uma outra questão, ainda bem que você trouxe outros argumentos, né, Gisele? Porque não teve o lançamento, né? E aquela questão de ter intimado o contribuinte anteriormente, antes da compensação de ofício, né? Uhum. E só que é o seguinte, há uma controvérsia ainda no CARF, e eu fui voto vencido ano passado, porque é o seguinte, a questão tem o repetitivo do CARF, do STJ, só que lá é questão de pagamento, não é isso? E aí a controvérsia que ainda existe é o seguinte, na compensação eu vou aplicar aquilo? Exatamente. Por isso que eu não coloquei. Não é o caso aqui, né? Não é o caso, aqui é pagamento. Eu também fui vencido nesse ponto. Você foi vencido comigo. Você foi vencido comigo. Mas aqui é pagamento. Mas aqui é pagamento, não tem essa questão. É DAF. É pagamento aqui. Tá claro. É DAF. Tá. Escapamos dessa. Eu fiquei confuso nisso. Ela falou da declaração de compensação, eu pensei nisso também, Efigênio. Mas porque é o seguinte... Eu pensava que, mas depois eu vi que não era. Eu até posso pôr o RESP, tá, também aqui. Porque está pacificado. Evita recurso. O RESP já pacificou isso, mas na compensação a dúvida está controvertido no caso. Não é compensação, não é o caso, né? Não é o caso. Não é o caso. Não. Doutor Nelson. Acompanha a relatora, senhor presidente. Doutor Alain. Acompanha a relatora, presidente. Doutor Alexandre. Acompanha a relatora, presidente. Doutor Efigênio. Relatora. Doutor Jefferson. Com a relatora, presidente. Doutor André. Acompanha a relatora. Eu também acompanho a relatora e ficou da seguinte forma: acorda os membros do colegiado por unanimidade de votos em dar provimento a recurso voluntário para homologar a compensação até o limite do direito creditório pleiteado. É isso, né, doutora Gisele? Perfeito. Esse mesmo resultado se aplica ao processo item 59, já que vai ser julgado pela sistemática recursos repetitivos, que também é do mesmo contribuinte.
Nós vamos passar agora para o processo item 60 da pauta, que é o processo 10.480.901.678/2003-32 de Veneza Trading S.A. A relatora ainda é a doutora Gisele, que eu passo a palavra. Perfeito. Vamos lá. Aqui também, bem tranquilo, tá? Infelizmente, o contribuinte não traz um conjunto probatório eficiente. Perdecomp, envolvendo pagamento indevido a maior, balanço trimestral, relativo a 2012. Aqui também, parte dos valores, os valores, na verdade, estavam todos realocados, né? O pagamento do DARF estava completamente realocado e, portanto, não teria valor disponível. Cientificada da decisão, ela apresenta a manifestação de inconformidade, ela alega que não foi considerada a DCTF retificadora e que houve o pagamento a maior, e, enfim, em sessão, né, a DRJ, por sua vez, por unanimidade de voto, julgou improcedente a manifestação de inconformidade sob o fundamento que a simples retificação transmitida após a ciência do despacho decisório não teria o condão de comprovar o direito, sendo necessária a juntada da escrituração fiscal e contábil na linha aí do que a gente já vem se manifestando. Cientificada da decisão, a contribuinte apresenta o recurso voluntário, onde reitera a manifestação de conformidade. Passando para o voto, tudo bem, presidente? Então, aqui, essa velha questão aí da DCTF retificadora não ser suficiente, e sendo necessário o contribuinte realmente trazer laço probatório eficiente. Aqui eu também trago o trecho do voto condutor da decisão de piso para mostrar que ele imputa essa questão da cópia dos livros e documentos e da escrituração fiscal e contábil do contribuinte para fins de lastrear o erro constante da DCTF retificadora. Por sua vez, no recurso voluntário, o contribuinte ela só reitera e não apresenta qualquer documento hábil a justificar essa redução de base, tá? Com relação ao período. Em termos práticos, aí ela não cumpriu o disposto no 170, tá? Ela até junta um balancete analítico, mas a DIPJ e DCTF retificadora, mas não é suficiente para demonstrar toda a composição e a base aí que deu o aso, né, a retificação da DCTF. Então, eu nego o provimento ao recurso voluntário. É como for. Perfeito, né? Muito parecido com o que a doutora Gisele já apresentou também, né? Se vocês quiserem abrir, mas assim, aqui ele até junto o balancete, mas também bem solto, sem nenhuma concatenação. Acho que podemos votar, não? Doutor Nelson. Acompanho a relatora. Doutor Alain. Acompanho a relatora, presidente. Doutor Alexandre. Acompanho a relatora, presidente. Doutor Efigênio. Acompanho. Doutor Jefferson. Acompanho a relatora, presidente. Doutor André. Também acompanho, presidente. Eu acompanho também a relatora e fica a acordo dos membros do colegiado por unanimidade de votos em negar provimento ao recurso voluntário. O resultado desse julgamento vai se aplicar também aos processos constantes do item 61 e 62 da pauta, que também é do mesmo contribuinte, Veneza Trading S.A. Vamos passar agora para o item 63 da pauta, que é o processo 10.882.722.769/2014-61, Metalúrgica Nova Trento Limitada. O relator é o doutor Jefferson Teodorovics. Doutor Jefferson, só uma questão de ordem, porque eu acho que se esse processo for demorar muito, eu suspendo a gravação para continuarmos. Só faltam 4 processos para concluirmos a pauta de hoje, viu? Então, se for mais rápido, a gente deixa na gravação oficial esse seu voto, esse seu processo, e depois eu faço a pausa e a gente continua para concluir. Eu não tenho certeza se vai ser tão rápido assim, né? Então, talvez fosse o caso de suspender e começar de novo. Tá certo, tá certo. Então, eu peço que a questão do apoio, que nós vamos interromper a gravação, tá certo? Que aí a gente libera o nosso colega Isaías, aí em seguida a gente continua a nossa votação dos processos.